Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do podcast da mineração aqui no canal da Mino Mine Innovations. Essa semana eu fiz uma votação no LinkedIn e a opção que ganhou foi criando um gráfico de Gantt utilizando o Excel. Então, obrigado a todos que votaram. Frequentemente eu vou fazer essa votação. O que te peço é que não deixem de se inscrever no canal, marcar o sininho para não perder essa e próximas aulas. Se inscrevam no Interconnected Mine Experience, o primeiro congresso online de mineração no Brasil, que já está na sua segunda edição. E agora, além de evoluímos do online para o virtual. Então não perca, inscrição a preços promocionais. Sem mais delongas, mãos à obra. O gráfico de Gantt, pessoal, ele é um gráfico utilizado para ilustrar os avanços em diferentes etapas do projeto. O que nós vamos fazer aqui é uma forma simples, utilizando o Excel para criar esse gráfico de Gantt, sem utilizar um software específico para isso. Então, vou construir a planilha aqui junto com vocês. Aqui na nossa primeira coluna, eu vou colocar aqui o status do projeto, se ele está ok ou não iniciado. Então, aqui eu vou aqui em dados e vamos criar uma lista. Aqui nessa opção aqui, ferramenta de dados, tem essa setinha para baixo, a opção validação de dados. Eu vou criar uma lista. Então, eu vou clicar aqui, qualquer valor, vou escolher lista. Aqui onde tem a fonte, eu vou colocar aqui o nome ok, ponto e vírgula, esse é o separador do meu, o seu pode ser vírgula, e vou colocar não iniciado. Essas opções, eles vão aparecer aqui, ó, na setinha para baixo. Quando eu clicar, ele vai ter essa opção ou ok ou não iniciado. Vou deixar aqui, por exemplo, ok. Eu vou apagar mesmo ele aqui. Vou criar duas colunas, uma com o nome início previsto e outra com o nome término previsto. Vamos fazer algumas configurações aqui. Perceba que o nome término ficou em cima do previsto. Se eu der dois cliques aqui entre o B e o C, ele já fica do mesmo tamanho aqui na minha mesma largura do texto escrito. Faz a mesma coisa do C aqui, mas vamos dar umas melhoradas aqui também. Aqui nessa minha célula, eu vou adicionar o meu formato de data. Eu vou fazer esse meu cronograma para um ano. Então, vou colocar aqui 1º de janeiro de 2021. Vamos fazer uma formatação aqui. Vou clicar com o botão direito e a opção formatar células. E aqui, onde tem alinhamento, aqui no texto eu vou deixar ele com 90 graus. Eu podia digitar ele aqui, mas movimentar ele aqui nessa minha orientação, com a setinha. E aqui no meu formato de data, eu vou colocar esse formato, dia e mês. Eu podia colocar dia, mês e ano, mas não vai fazer muito sentido, porque eu sei que ele é de 2021. Mas se eu tiver mais de um ano, eu posso colocar essa opção e vai da escolha de vocês. Vou clicar OK. Perceba que ele ficou aqui dia 1 de janeiro. Dessa forma aqui você visualiza bem bacana. Lembra que quando eu falei que eu cliquei duas vezes aqui no início previsto, ele ajustou para o meu texto? Da mesma forma, eu posso fazer aqui com o meu de janeiro. Para copiar até para que fique um ano, eu tenho essa minha setinha aqui, essa minha quina aqui da minha célula, e posso arrastar. Pode ver que ele fica já autocompletando. Nós já fizemos isso em aulas anteriores. Eu vou arrastar até aparecer lá meu dezembro. Basta eu levar a minha seta do mouse até o canto direito e ele vai começar a caminhar dentro do meu Excel até encontrar aqui o dezembro. No meu caso aqui eu passei de fevereiro, eu posso retornar, não deixo de soltar o botão esquerdo do mouse e aí cheguei aqui a 31 de dezembro. Para a gente ajustar aquele valor, a largura, lembra que eu falei que tem que clicar no final da célula? Uma dica que eu vou dar para vocês. Clica nessa minha coluna aqui, no meu caso é ND, clico, seguro Shift, vou arrastar até lá no meu janeiro, né? E vou dar dois cliques aqui, ó, depois nessa minha do janeiro, por exemplo. E ele já ajustou todo mundo para o mesmo tamanho. A minha segunda parte aqui no meu gráfico de Gantt é criar aqui um menu da minha lista suspensa também para as minhas datas. Vai ser da mesma forma.
menu dados, setinha para baixo aqui, validação de dados. E quando eu pedir aqui, ó, lista, ele vai perguntar quais os valores. Aí aqui no lugar de digitar aquele OK, eu vou clicar no meu janeiro aqui, vou clicar, segurar Shift, clico, seguro Ctrl e aperto setinha da direita do teclado, que é para ele selecionar todo mundo até o final. Até onde ele encontrar dados, ele vai selecionar, que no meu caso até dia 31 de dezembro. Cliquei OK, retorno lá. Perceba que ele já criou aqui, ó, toda a minha lista de dados. Vou fazer a minha mesma coisa aqui para o término. Validação de dados, lista. Vou selecionar aqui, clico Shift, Ctrl, seta para a direita, clico OK e retorno. Eu já tenho aqui a minha opção, por exemplo, dia 1º de janeiro a dia 8 de janeiro. Aí você deve estar se perguntando, mas por que ficou esses valores aqui? Exatamente porque a gente vai precisar fazer a mesma formatação de data nessas duas células aqui. Vou selecionar elas, botão direito, formatar células, aqui em data, e vou escolher aqui a mesma formatação, 14, essa formatação aqui. E perceba que ele já ficou aqui formatado. O que nós vamos fazer agora é a formatação condicional associada a uma fórmula. Vou clicar aqui formatação condicional, vou gerenciar a nova regra, vou clicar aqui nova regra. Eu podia, como eu falei, já clicar lá em nova regra e vou usar essa aqui, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Vou clicar aqui nessa minha opção. O comando que nós vamos utilizar é o comando I. O comando I, ele faz todos os testes. Se o teste for verdadeiro, ele executa a minha ação. Diferente do se, que é, por exemplo, verdadeiro e falso. Isso aqui é todas as condições. Para que seja verdadeiro, ele tem que atender todas as condições dentro do I. O que eu vou fazer aqui? A minha sintaxe. Eu vou comparar o início e o término com a minha data do dia. Ou seja, eu vou pedir para que ele veja se a minha data for maior ou igual que o início previsto e menor ou igual que o término previsto, ele faça a minha ação dentro dessa célula, que no caso vai ser mudar a cor da célula. Então vamos lá, vou clicar aqui na minha data inicial, que no meu caso é D2, vou dizer maior ou igual que o início previsto, ponto e vírgula, no meu caso a separação é ponto e vírgula, de vocês pode ser vírgula, dependendo da formatação do computador de vocês. Clico novamente na minha data, se for menor ou igual que o término previsto, ok. O Excel, por definição, ele já coloca esses dois cifrões, que é para que ele chama de congelar a célula. Quando eu coloco o cifrão antes da letra, ele congelou a movimentação da minha coluna, e antes do número é o da minha linha. O que eu vou fazer aqui é retirar alguns desses aqui, que é para eu poder, quando eu copiar essa fórmula para as outras células, ele copiar a mesma formatação, considerando a linha e a coluna. Nesse meu primeiro caso aqui, que o D2 é a minha data, eu vou tirar esse cifrão antes da letra, que é para quando eu arrastar a minha célula, ele congelar esse valor da minha coluna. E da mesma forma eu vou tirar esse aqui, o D2, e no caso da minha linha eu quero que ele congele essa linha e se movimente a coluna. Aí eu vou tirar dessa forma aqui. O anterior ao B3 e o C3. No caso da minha formatação, eu vou clicar aqui. Eu podia colocar uma cor sólida, né? Ou vou colocar aqui uma opção de preenchimento. Vou colocar aqui essa mesma cor verde, porque ele não vai preencher a minha célula totalmente. Ele vai ficar nesse formato que tem aqui. Tem várias opções aqui que vocês podem colocar, mas eu gosto dessa daqui, vai dar gosto de vocês. Vou clicar OK, clico OK de novo, concluo e ele já pintou aqui. Como eu falei para vocês, eu vou arrastar ele aqui. Veja que ele colocou aqui, do dia 1 a dia 8 de janeiro, ele já começou a fazer essa minha formatação. Mas para copiar ela até lá no final, pronto, uma dica que eu vou dizer para vocês. Vou clicar dar um Ctrl C aqui. Vou clicar aqui no meu 1º de janeiro. Clico com o Ctrl e seta da direita, que ele vai caminhar até o final. Clico aqui embaixo.
clico, seguro Shift, clico, seguro Ctrl, arrasto até a seta da esquerda. Calma, percebam que ele chegou até esse término previsto aqui, alguns ele deve ter passado. Você continuando com o botão segurando o Shift, você clica nesse 1º de janeiro aqui onde está copiado e dá o Ctrl V. Ou também, se você quiser, como eu falei, clica aqui nessa setinha, arrasta até lá no final, também não tem problema. Vai da desenvoltura de você utilizar o Excel. Por exemplo, vou mudar minha data aqui para... deixa eu colocar uma data aqui, por exemplo. Aqui, 28 a 16 de abril. Ele já começou a pintar lá na frente e já foi lá até o final. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Vou fazer algumas formatações aqui. Vou selecionar todo mundo aqui, ó. Eu gosto muito dessa opção que tem aqui, alinhar no meio, que ela alinha no meio da minha célula. E gosto de marcar essa opção aqui, quebra de texto automática, porque quando eu começar, e vou centralizar aqui também, que quando eu começar a aumentar o tamanho, ele começa a quebrar minha célula aqui. Vou dar um Ctrl C nessa célula, nessa linha completa, e vou colar aqui embaixo, já para ele colar as minhas opções aqui. Vou fazer um aqui rapidamente, por exemplo, de 1 de janeiro a 15 de janeiro, por exemplo. 14 de janeiro. Aqui, ó. De 14 de janeiro a 31 de janeiro. 31 de janeiro a 16 de abril. E vou excluir essa linha. Vou colocar esse status desse aqui como OK. Esse aqui como não iniciado. Mais uma formatação condicional que podemos fazer aqui é nos nossos status. Eu vou vir aqui em formatação condicional, gerenciar regras. Vou clicar aqui, por exemplo, uma nova regra. Eu vou escolher essa opção, formatar apenas células que contenham. Vou colocar aqui valor igual. No meu caso vai ser, temos dois casos, né? OK não iniciado. Vou colocar aqui primeiro OK. Preenchimento eu vou colocar aqui verde. E a fonte eu vou colocar uma cor branca. Vou ficar o preto para ficar bem bacana. OK. Eu vou criar uma nova regra. Da mesma forma aqui. Se for não iniciado. Aí eu vou colocar vermelho. Também a fonte eu vou colocar da cor branca. E vou dar OK. OK. E já iniciou aqui. Vou copiar para as outras linhas de baixo. Se eu colocar esse aqui, ó, não iniciado e não iniciado. Tem uma opção que eu gosto aqui para poder caminhar nesse meu diagrama de Gantt, é congelar painéis. Eu venho aqui nessa opção exibir e clico aqui congelar painéis. Marco essa opção, porque quando eu baixar aqui todas as minhas tarefas, você tem várias tarefas, o status e o início vai ficar parado, as datas só vai mostrar aqui as que tem aqui embaixo. Por fim, a gente pode fazer mais uma melhoria aqui, que é contar as etapas que existem. Por exemplo, vou chamar aqui de... Colocar aqui etapas. Eu vou colocar aqui concluídas. E não concluídas. Que seriam as iniciadas e as não iniciadas. Vou aumentar ele aqui. A minha concluída vai ser o verde. Vou colocar ele aqui, ó, verde. E a não concluída vai ser vermelho. Vou colocar aqui da mesma formatação, branquinho. Aqui eu vou selecionar esses dois e vou clicar nessa opção mesclar células, que é para ele ficar bem melhor formatado. Vou aumentar aqui o tamanho dele para 12. E vou pedir, pessoal, para ele contar quantas ações nessa característica que eu tenho. Então, vamos fazer duas fórmulas aqui. Para esse aqui é uma fórmula chamada conte-se. Está aqui, conte-se. Vou selecionar aqui os intervalos. Vou até fazer um pouquinho a mais, que é porque se eu copiar e colar aqui mais ações. Ponto e vírgula, e meu critério é OK. Como é texto, coloque entre aspas duplas, tá? Vou clicar OK e ele já contou que eu tenho aqui uma. Vou clicar aqui.
não iniciado, ou melhor, vou colocar aqui outro OK, ele já altera aqui essa minha opção. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, conte-se com a opção não iniciado. Também entre aspas duplas, que é porque é texto, vou colocar aqui não iniciado. Fecho aspas, dou OK. Ele já achou duas ações aqui para mim. Também vou formatar ele aqui, vou deixar ele um pouquinho maior. Vou colocar aqui. Essas formatações aqui vocês façam a que vocês acharem melhor, mais bacana. Tá ok? Então, esse foi o nosso gráfico de Gantt aqui no Excel. Espero que vocês tenham gostado. O que eu peço a vocês é que se inscrevam, curtam o canal, compartilhem para mais gente ter acesso a esse conteúdo voltado principalmente para a área de mineração, geologia e engenharia. Também não se esqueçam de se inscrever no Interconnected Mine Experience, o primeiro congresso online de mineração do Brasil. E até a próxima aula.